dia, graça e paz na presença do Senhor Jesus. Hoje já é dia 28 de junho. O tempo está passando assim rapidamente, muito rápido, muito rápido. Mas o Senhor tem guardado as nossas vidas e estamos aqui mais uma vez para aprender um pouquinho, uma porção a mais da Palavra de Deus. Então nós vamos orar agradecendo ao Senhor por mais este privilégio, porque é privilégio, né? Acordar em dia de frio, você poder ficar aí com a sua cobertinha, assistindo e participando da nossa EBD online. Então vamos orar agradecendo ao Papai do Céu? Papai do Céu, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer por mais esta manhã, por mais este dia que o Senhor nos deu, por mais este mês que está chegando ao fim também, Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te pedimos, Senhor, que nos guarde, que nos livre de todo mal, que nos livre da pandemia, que este mal passe logo, Senhor, do país, Senhor, do Brasil e do mundo afora, Senhor. Porque a Tua palavra diz que o Senhor está no controle de todas as coisas. Tua palavra diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. E se tudo é do Senhor, basta uma palavra do Senhor para que este mal também vá embora, Pai, e que nós possamos nos reunir novamente, Senhor, para aprender as coisas do Senhor na casa do Senhor. Guarde a cada família, porque eu sei que agora em cada casa é a Tua igreja, é a Tua família, Pai. Então guarda, Senhor, no Teu amor, na Tua graça, em nome de Jesus Cristo, é que nós oramos agradecidos. Amém. Muito bem, vocês sabem que nós estamos num concurso, né? Enquanto nós louvamos ao Senhor com a primeira música, aí já vai também a primeira pergunta. Qual é o nome da história da semana passada e o que significa o nome da história? Tá? Então, rapidinho aí, eu não vou dar trégua não. O que responder primeiro, o nome da história, enquanto nós louvamos, o nome da história da semana passada e este nome, qual é o significado dele? Tá bom? Então, valendo, vamos louvar o Senhor. Quando você se sentir sozinho, você pensa que você está sozinho? Tá, não. Você vai descobrir por quê. Não temos a resposta. Será que ninguém acordou ainda? Será que todo mundo está dormindo? Espero que não. Então, a pergunta ainda valendo para o próximo cântico é: qual o nome da nossa história da semana passada e o que significa este nome? Ok? Então, nós vamos louvar o Senhor. 3 palavrinhas só. 3 palavrinhas só é a música que o nosso tocador, pastor Liceu, escolheu. Então vamos louvar o Senhor com ele. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor.
pequeno. Meu barco é pequeno, grande é o mar. Jesus, segura a nossa mão, segura a minha, segura a tua e não nos deixa afundar, não. Vamos lá? Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus, segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus o meu barco guiar, ao céu poderei alcançar. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus o meu barco guiar, ao céu poderei alcançar. Ao céu poderei alcançar. Muito bem. E a gente também vai estar louvando ao Senhor com... Pai, Pare, eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Pai, Eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Pai, eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive em meu coração. Pai, eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Me salvou. Pai, eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Pai, eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive em meu coração. Pai, eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Me salvou. Muito bem. Você sabia que outro dia eu esqueci em cima da mesa um pratinho com açúcar? Você gosta de açúcar? Mas tem um bichinho que adora açúcar. Você sabe qual é? A formiga. Ela veio e ela foi e andou, subiu no pé da mesa e ela entrou no meu potinho de açúcar e começou a lamber a voltinha de açúcar. E ela então percebeu que era muito açúcar só para ela. Sabe o que ela fez? Ela desceu correndo o pé da mesa, foi até o formigueiro e avisou as demais que logo começaram todas a subir o pé da mesa e todas adentraram no potinho de açúcar e se lambuzaram de tanta açúcar. Sabe por que eu disse isso? Eu dei uma missão para vocês a semana passada, que era falar, ser testemunha de Jesus e falar dele para algum amiguinho, para alguém da sua família, para alguém que você sabe que ainda não conhece Jesus. E assim como a formiga quis dividir aquilo que era muito gostoso para ela, que era o açúcar, eu quero que você divida Jesus para todas as pessoas que precisam de salvação. Nunca se esqueça disso. Nós precisamos falar para todo mundo que Jesus é bom, que Jesus mora no nosso coração, que Ele me salvou, que Ele me deu perdão, agora vive no meu coração. Então, você tem uma missão e você deve falar deste Jesus, assim como a formiga distribuiu o açúcar, que você
distribua o doce de Jesus na vida de cada um. Terminar perto e andando com Deus. Nós vamos louvar o Senhor com perto de Deus eu quero estar. Você quer estar perto? Então vamos estar perto. Andar. Andando com Cristo? Andar. Perto de Deus eu quero 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 andar. Quero ser parecido com Jesus. Perto de Deus eu quero andar. Perto de Deus eu quero andar. Perto de Deus eu quero andar. Quero ser parecido com Jesus. Andando com Cristo, andando todo dia, andando com alegria. Andando com Cristo, andando com meu Salvador. Andando na chuva, andando no sol, andando todo dia, andando com alegria. Andando com Cristo, andando com meu Salvador. Andando com Cristo, andando cada dia, andando com alegria. Andando com Cristo, andando com meu Salvador. Andando na chuva, andando no sol, andando cada dia, andando com alegria. Andando com Cristo, andando com meu Salvador. Andando com meu Salvador. Andando com meu Salvador. Será que nós temos uma resposta aí, Judá? Temos do Miguel, que ele falou que é testemunha, uma pessoa que vê algo importante antes de todos os outros. A Sofia falou testemunha. Quem respondeu primeiro? Foi o Miguel? Foi subindo junto. E a Yara, né, que foi as crianças, falou que é testemunha, significa alguém que viu algo. A resposta mais completa aí foi a resposta do Miguel. Então, 2 pontos para o Miguel e os demais, 1 ponto cada um. Sofia, Josué e... Estou marcando já para não perder os pontos de vocês, tá? Então, mais 1 para o Josué, mais 1 para o Nicolas. Sofia, mais 1 ponto. E Miguel, você passa a ter 2 pontos agora, Miguel. Fique aí conectado que tem mais coisas aí para vocês. E a próxima pergunta que eu vou fazer, eu quero que vocês me deem endereço do versículo da semana passada. O endereço dele, onde ele está, tá bom? Então, o versículo da semana passada. O Judá é o nosso ali auxiliar de câmera, é o nosso cameraman que está filmando pra gente e ele vai falando pra mim quem respondeu certinho. Então, nós temos também o versículo de hoje, mas o da semana passada a gente vai estar perguntando, eu estou perguntando aí pra você, qual o endereço do versículo da semana passada, ou seja, qual referência, em que livro, capítulo e versículo ele está. Fale aí, tá valendo. E não vá procurar lá nas aulas anteriores, você tem que estar com isso aí, ó, guardadinho na sua cabeça. E o de hoje é Atos, capítulo 1, versículo 8, que nós vamos aprender agora. Olha o versículo de hoje, dá para todos verem aí, por favor. Atos 1:8, na versão NVI, que é a nova versão. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Vamos lá? Todos juntos? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês
capítulo 1, versículo 8. Vamos ver quem é que consegue falar bem forte aí para chegar aqui aos meus ouvidos. Bem forte, valendo, 1, 2, 3. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Atos capítulo 1, versículo 8. Mais uma vez, só os meninos agora. Vamos lá ajuda aí. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Onde está? Atos 1:8. Agora as meninas. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Atos 1:8. Todo mundo junto, bem forte. Mas receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Atos capítulo 1, versículo 8. Será que alguém já respondeu a nossa última pergunta? Já o Miguel Correia, que está pelo Facebook do Adriano Santos, respondeu que é João 20:31. Correto, Miguel. Ponto para o Miguel. Exatamente isso. Lembram que eu ensinei vocês? João 20:31. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. João 20:31. Certinho, ponto para o Miguel. Miguel está passando na frente. E agora que eu quero começar a nossa lição, eu gostaria de perguntar: qual foi o nome do personagem que apareceu conversando com a sua mãe na nossa lição anterior? Você lembra dele? Você lembra qual é o nome do personagem que apareceu na nossa lição anterior, falando com a sua mãe? Qual era o nome do personagem? Você lembra o nome dele? Bom, eu vou começar falando dele, mas eu não vou falar então o nome dele, para que você não ache que é facinho demais, e é facinho demais. Ele estava lá entediado, sentado lá na porta da sua casa, de olho em tudo que acontecia. E de repente, ele viu o Luiz sair correndo. E ele, tem coisa errada aí, né? Então eu vou contar para todo mundo o que eu vi. E aí quando a mãe chega, fala, abraça ele, fala o nome dele. Qual era mesmo o nome dele? Qual era o nome dele? Eu sei. Qual era o nome dele? Abraça ele e fala assim: por que você ficou tanto tempo aí fora, meu filho? Por que você não entrou? Ele fala, tem uma coisa para te contar. O que foi que aconteceu? O Luiz fugiu de casa. Como assim? Eu vi quando ele saiu ponta a ponta de pezinho e ele, saiu correndo. E quando pôs a carinha para fora, não, meu querido, o Luiz, ele foi dormir na casa do amigo dele, que eu deixei. Não é verdade, ele fugiu. Por que ele sairia correndo e saiu de pontinha de pé quando passou em frente ao seu quarto? Porque ele sabia que eu estava descansando e ele então não queria me incomodar. Então quando ele sabia que não ia mais me incomodar, ele saiu correndo. Então a mamãe deste garoto contou para ele que Maria foi testemunha da ressurreição de Jesus Cristo, que Jesus veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido, inclusive que eu e você estávamos perdidos, mas Jesus, ele nos encontrou. E aquele dia, então,
este menino, qual que é o nome dele mesmo? Então, foi respondido aqui pelo Everton Lucas, que a Manu disse que é Luiz. O Luiz foi o que fugiu. O nome dele é Jorge. O Jorge, então... Manu, o nome dele é Jorge, tá, querida? O Jorge, então, naquele dia, ele resolveu fazer parte do grupo do salvo. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente fica salvo. Porque quem é salvo e tem certeza, ele se torna um cristão. O que é um cristão? Um cristão é um pequeno Cristo. Então, o Jorge entendeu bem isto. E ele foi salvo e se tornou um cristão. Tá dando para todo mundo ver aqui, eu escrevi bem grande para que vocês vejam. Então, o Jorge se transformou em um cristão. E ele, então, agora queria falar para todo mundo realmente a ordem que foi dada para ele hoje, para mim, para você. Mas receberão poder ao descer sobre vós, sobre vocês, o Espírito Santo. E vocês deverão ser as minhas testemunhas. Foi a ordem que Jesus nos deu. Após a ressurreição de Jesus, que foi da aula anterior, onde Maria Madalena, Pedro, João e outros discípulos e outros ouviram, viram e testificaram que Jesus não estava mais morto, que ao terceiro dia ele havia ressuscitado. Ficou ali no túmulo vazio apenas os lençóis, porque Jesus tinha vencido a morte. Jesus volta então a ter contato com os seus discípulos. Jesus vai ao encontro deles. Jesus mostra, para Tomé, que foi o que falou que só acreditava se visse. Jesus mostra as marcas nas mãos, as marcas nos pés. Fala para Tomé: Tomé, você só está acreditando porque você está vendo? Feliz é aquela pessoa que acredita sem ver, porque ele tem fé, ele acredita sem ver. Então, Jesus, ele estava ali em contato com todos os discípulos. E a Bíblia nos fala que Jesus passou com eles por 40 dias ainda. Depois desses 40 dias, Jesus disse para eles que ia voltar aos céus, morar com Deus nos céus. E é claro que Jesus continuaria sendo nosso intercessor. Jesus, ele intercede por nós. Jesus é o nosso intercessor. Jesus se importa conosco. Mas ele disse ainda na sua palavra que a gente não ia ficar órfão, não. Não, nem eu nem você, não ia ficar desamparado sem o Papai do céu, sem Jesus para cuidar. Jesus disse que nós receberíamos o Espírito Santo. E Pedro, Tiago, João, Tomé e todos os demais discípulos queriam falar de Jesus, mas eles tinham medo, ficavam com medo de falar de Jesus. Você também já tentou falar de Jesus e ficou com medo que alguém ficasse debochando de você? Mas o nosso versículo de hoje diz: mas receberão poder. Poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E aí vocês vão ficar fortes, valentes, para ser testemunhas. Então, eles estavam aguardando o que Jesus havia dito, que eles receberiam o Espírito Santo. Mas para receber o Espírito Santo, nós temos que orar. Se não orar, não dá para descer Espírito Santo. Nós temos que orar e buscar o Espírito Santo. E eles queriam muito receber o Espírito Santo. Então, a Bíblia nos fala que os discípulos estavam reunidos, aguardando a promessa de Jesus, aguardando a promessa do Senhor Jesus, que diz que nós receberíamos o Espírito Santo, que ele haveria de descer sobre nós e que nós deveríamos ser suas testemunhas. E eles então começaram a orar, se reuniram para orar, porque haveria uma festa naquele lugar. Vocês sabem ou já ouviram dizer qual era a festa dos Pentecostes? É uma festa judia, é uma festa dos judeus.
eles fazem esta festa de Pentecostes. E aí acontecia aquela festa na cidade. E eles iam receber muita gente. Era uma boa ocasião para falar deste Deus, deste Jesus maravilhoso. Mas eles ainda estavam com medo, eles estavam receosos, porque eles não tinham ainda recebido o Espírito Santo. Então eles começaram a orar, se reuniram e começaram a orar e buscar a presença do Espírito Santo. E enquanto eles estavam ali orando, gente, que coisa linda que ia acontecer. O Espírito Santo veio sobre a vida deles. O Espírito Santo veio como fogo impetuoso, veio como brasa viva sobre a vida deles. E eles começaram a ser cheios do Espírito Santo e eles começaram a falar línguas diferenciadas, línguas que eles não falavam antes. E o Espírito Santo encheu a vida de todos os apóstolos. Eles foram cheios do Espírito Santo. E esta festa que reunia muita gente, que estava acontecendo ali, que eles vieram à festa de Pentecostes. Então a próxima palavra é Pentecostes. Pentecostes significa 50. É 50. Pentecostes significa 50. 50? O que tem a ver 50? Tem muita coisa a ver. Vocês sabem que nós comemoramos a Páscoa, que é a ressurreição de Jesus. E eles fazem a festa de Pentecostes 50 dias após a Páscoa. Exatamente isso. 50 dias após a Páscoa, eles fazem a festa de Pentecostes. Este ano aconteceu 50 dias após a morte de Jesus, a festa de Pentecostes. E vinham de todos os lugares lá para fazer a sua gratidão. Esta festa de Pentecostes eles faziam com objetivo. O objetivo desta festa era agradecer a Deus pela colheita, porque a maioria vivia sim daquilo que eles plantavam. Então eles vinham todos para agradecer a Deus pela colheita. E quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, eu disse que eles começaram a falar línguas diferentes. E este povo que vinha em cada lugar, eles falavam línguas também diferentes. Eles não falavam, por exemplo, se eu e você sairmos daqui e formos para a Argentina, lá na Argentina eles não falam português, eles falam espanhol. É uma língua diferente da minha e da sua? Claro que é. Se nós formos para a Itália, lá eles falam italiano. É uma língua diferente da minha e da sua? É. E então os discípulos estavam lá em Jerusalém e eles sabiam que todos que viriam falavam línguas diferentes, mas eles então foram cheios do Espírito Santo e o Espírito Santo deu a eles o poder de línguas diferenciadas. E aí eles foram então e começaram, Pedro cheio do Espírito Santo, com uma sede enorme, foi lá fora e começou a contar sobre Jesus, sobre ele ter sido testemunha que Jesus havia vencido a morte, que Jesus havia ressuscitado, que Jesus estava vivo e que ele havia voltado para os céus e que ele havia enviado o Espírito Santo. Mas Pedro falava na língua que aqueles homens entendiam. E aí começaram a chegar mais gente, e começou uma aglomeração de pessoas ali, realmente enchendo aquele lugar. E eles foram recebendo de bom grado, porque o Espírito Santo havia sido derramado, e quem convence eu e você que somos pecadores e precisamos de Jesus é o Espírito Santo. E Pedro continuou a falar, a explicar o que Jesus havia feito. E Pedro falou que eu e você, todos nós pecamos.
E você sabe qual é o castigo do pecado? Você sabe qual é o castigo do pecado? Ah, quando a gente faz uma coisa muito errada, às vezes os pais nos dão umas palmadas. E o que não é errado, porque a Bíblia fala para fazer isso mesmo, que quem ama corrige com vara. Ah, mas a Bíblia diz que todos pecaram. Todos. Desde o pequenininho até o maior. Todos pecaram. E ela fala que o castigo do pecado, lá em Romanos fala, que o castigo do pecado é a morte. Meu Deus! Então, todos que falamos mentira, brigamos, pegamos coisas que não são nossas, desobedecemos os pais, desobediência é coisa que desagrada a Deus, mentira é coisa que desagrada a Deus, falar palavrão é coisa que desagrada a Deus, pôr na nossa boca aquilo que vai contaminar o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, desagrada a Deus. Então, se eu fizer isso, eu tenho um castigo que é morte. É morte, morte eterna. Mas Pedro falava para aqueles homens que esta morte, este castigo, Jesus levou quando ele foi morto lá na cruz. Jesus morreu por mim, por você, para levar este castigo. Por isso que quando eu e você pecamos, nós temos que confessar a Deus, não a homens, mas a Deus o nosso pecado. E Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. O castigo era a morte, mas este castigo Jesus levou na cruz. E conforme Pedro foi ensinando aquela multidão, Pedro foi falando cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo foi tomando todos eles ali, de uma forma tão grandiosa, que a Bíblia diz que naquele dia, 3.000 vidas foram salvas por Jesus, foram alcançadas por Jesus. 3.000 pessoas resolveram não carregar o castigo de morte, mas resolveram entregar a sua vida para Jesus, assim como Jorge fez e foi salvo e se transformou num cristão. Eles também fizeram isso, entregaram a vida para Jesus. Primeiro eles acharam, olha, aquele Galileu que está falando, ele não é um Galileu, como é que ele está falando na nossa língua? Aí alguns falaram assim, acho que ele está bêbado. Outros já falaram, não, ele está cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo foi enchendo aquele lugar. Porque Jesus, ele havia prometido que quando ele voltasse para o céu, nós receberíamos o Espírito Santo. Quando você recebe Jesus no seu coração, na sua vida, você recebe o Espírito Santo. Mas você recebe o Espírito Santo não para ficar de boquinha fechada, não para ficar caladinho. Você recebe o Espírito Santo de Deus para você ir e falar às pessoas, ser testemunhas daquilo que Jesus faz. Então, o Jorge, ele ficou uma semana toda orando para ver com quem ele ia falar. Como estava em tempo de pandemia e ele não podia ir à escola para falar aos seus amigos, ele resolveu então visitar os seus avós. E ele foi lá para falar para os seus avós sobre Jesus ter ressuscitado, sobre Jesus ter vencido a morte, sobre Jesus ter realmente levado o meu castigo de morte, o seu castigo de morte. E quando ele chegou para falar aos seus avós sobre Jesus, os seus avós haviam já aceitado Jesus, recebido Jesus no seu coração e disseram que estavam orando para que Jorge também recebesse. E a alegria foi completa. E eles então resolveram que tinham que falar para mais pessoas, porque Jesus mandou a gente ser testemunha quando nós fôssemos cheios do Espírito Santo. E a partir do momento que eu e você entregamos nossa vida para Jesus, o Espírito Santo de Deus vem morar dentro de nós.
Então, se você ainda ficou com vergonha, com medo de usar o WhatsApp, por exemplo, para falar de Jesus, peça coragem ao Espírito Santo, peça a Ele sabedoria, peça a Ele entendimento, peça a Ele para realmente te ajudar. Pegue um folheto, entregue, assim como a gente lembra da história do Jimmy lá no sótão. Ele não podia fazer nada, mas ele podia distribuir versículos bíblicos pelo sótão, e assim ele ganhou vidas para Jesus. Eu e você temos que ser testemunhas e ganhar vidas para Jesus. Então, aquelas pessoas, quando receberam Jesus, receberam com alegria, de bom grado. Eles foram cheios do Espírito Santo. E eis então, aqueles 3.000 saíram falando de Jesus. Olha o tanto que cresceu realmente o número de cristãos naquele lugar, pelo mundo afora, porque cada um sendo uma testemunha e falando de Jesus e ganhando mais e mais e mais e mais. E a Bíblia diz ainda no versículo 21 desse livro de Atos capítulo 2 que o Senhor, Ele ia, no versículo 42 diz que o Senhor a cada dia Ele ia acrescentar à igreja aqueles que iam se salvar. Mas se eu e você ficarmos de boca fechada, como é que eles vão ouvir? Será que Deus vai ter que usar uma mula, uma pedra? Sendo que eu e você estamos cheios do Espírito Santo e precisamos ser testemunhas. Então, nós aprendemos hoje, mas receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. E vocês devem ser testemunhas. Atos 1:8. Você está testemunhando de Jesus? Você está falando de Jesus? Você usou o seu tempo aí para falar para alguém que Jesus se importa com ele? Que Jesus realmente quer entrar na casa dele? Que Jesus quer fazer ele dos grupos dos cristãos salvos? Você pode contar para eles a história de Pentecostes. Agora você sabe por que o Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, a festa de Pentecostes, a festa onde se reuniam para ofertar a Deus a gratidão pela colheita. Então tinha muita gente ali ofertando a Deus. E Deus usou a vida de Pedro e dos demais discípulos para eles serem cheios do Espírito Santo. E hoje não é diferente. Estamos cheios do Espírito Santo. Temos que sair e anunciar às pessoas o propósito de Deus de salvar a mim e você. Ou você está querendo que as pessoas que você ama recebam um castigo de morte eterna? É, porque todos pecaram, destituídos, separados, fora estão da glória de Deus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1:12. Eu e você podemos ser filhos de Deus se nós entregarmos a nossa vida para Jesus. E sendo filho de Deus, nós temos que ser testemunhas. Falar de Jesus, anunciar Jesus, conversar com as pessoas a importância de entregar a sua vida a Jesus e garantir vida eterna com Deus. É exatamente isso. Porque se eu e você formos fiéis até a morte, nós vamos receber de Jesus a coroa da vida. Vida eterna. É o que o Senhor tem prometido para mim e para você. Então, na história de hoje, a história de hoje que nós acabamos de ouvir, ela também tem um nome. É o poder de Deus para a vida dos cristãos. O poder de Deus para a minha vida e para a sua vida. O poder que Deus derramou, o poder do Espírito Santo, que eu e você já recebemos. E agora nós temos que ser testemunhas. Você cumpriu aí? Eu não recebi nenhum WhatsApp, não. Falei para vocês mandarem para mim quem cumpriu a tarefa da semana, falando de Jesus. Rosimeire, eu não tenho coragem. Peça ao Espírito Santo, ele vai te encher de ousadia, de coragem.
Pedro e os demais discípulos também estavam com medo, estavam lá fechadinhos, orando, buscando de Deus. E Deus os encheu do Espírito Santo e eles foram cheios de coragem, cheios de ousadia, que eu e você também possamos ter coragem, ousadia para falar de Jesus, para que as pessoas que nós amamos e Deus ama também, não fiquem com este castigo de morte eterna, mas recebam do Senhor o perdão e recebam do Senhor a salvação e se tornem cristãos e se tornem testemunhas cheias do Espírito Santo. Esse é meu desejo, é o desejo de Deus com as nossas vidas. Eu gostaria de orar com você para que você tenha coragem de fazer realmente testemunhar de Jesus esta semana. Você gostaria de orar comigo e você ser testemunha, porque você já é salvo, já é cristão e você já é cheio do Espírito Santo. Agora então vá e faça realmente aquilo que Deus te chamou a fazer. Seja testemunha, testemunha de Jesus, que venceu a morte e que nos dá vida e vida eterna. Vamos orar? Pai, aí estão, Senhor, os seus escolhidos, os seus queridos, os seus amados, ó Pai. E eu quero, Senhor, que Teu Espírito Santo, esse que foi derramado sobre as nossas vidas, para nos encher, ó Pai. Esse Espírito Santo dê coragem, dê ousadia, dê sabedoria, Senhor, para que cada um seja a sua testemunha, para que fale do seu amor, para que fale da sua salvação, para que fale, Senhor, realmente que o Senhor veio buscar e salvar todo aquele que estava perdido, a qual eu me incluo, Pai. Ajuda, Senhor, ajuda cada um, Pai querido, diante das ferramentas que o Senhor deu a cada um, se é um folheto, se é uma mensagem pelo WhatsApp, se é um convite para ouvir a história da salvação, que eles sejam ousados, Senhor, e que eles não tenham vergonha de falar que fazem parte do grupo dos cristãos. Que eles não tenham vergonha de falar que são salvos por Jesus Cristo, mas que eles tenham, Senhor, coragem de ser tuas testemunhas. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Nós estamos chegando ao fim da nossa EBD. Foi só um estrondo para ver se você está aí preparado. E eu gostaria de fazer a minha última pergunta para você. Quem é que foi a testemunha que falou com Jesus ali na porta do túmulo, achando que ele era um jardineiro? Qual é o nome desta testemunha que falou com Jesus na porta do túmulo, achando que ele era um jardineiro? Nós vamos terminar louvando ao Senhor e falando para você que agora às 11 horas, você que é jovem, não fica de fora não. Olha, estão estudando coisas fantásticas numa sala de Zoom, eles estão num bate-papo tão gostoso, falando sobre louvor, o que é louvor, como que eu posso louvar, como eu posso agradar a Deus, como eu posso realmente ser grato por tudo que Ele tem nos feito. Com a Beth e com a Natália, agora às 11 horas. E às 3 horas tem um bate-papo tão gostoso dos adolescentes, lá com a nossa irmã Andréia. Então não fica fora, tem bastante coisa para nós. De manhã eu estou aqui com vocês porque Deus tem sempre algo novo para nós e é tão importante a gente estar juntos todas as manhãs de domingo e eu gosto de estar com vocês, mas é tão importante também nós estarmos reunidos com a família à noite para nós prestarmos a Deus o nosso culto. E quantas igrejas estão sendo formadas dentro das nossas casas? Então é hora de 19 horas, vocês parem tudo que estão fazendo, entre lá no Facebook, esteja conectado e apresente a Deus o seu louvor, receba a palavra do Senhor, hoje com o tema Mais que Palavras. Mais do que palavras. O que é mais do que palavras? Você vai saber esta noite o que é mais do que palavras. Já responderam a pergunta já. Qual é a pergunta? A resposta? Maria.
Maria. Aí só uma pessoa colocou Maria Madalena. Colocou. Só uma pessoa. Ela colocou o quê? Todo mundo colocou Maria, uma pessoa colocou Maria Madalena. Quem que colocou Maria Madalena? O Everton Lucas, que tá assistindo com a Manu. Então, ponto para Manu. Everton Lucas é Maria Madalena. Então, que eu falei bem na aula anterior. Então, Manu, você está com seu pontinho. Manuela. O seu ponto aí, ó. Você marcou certo. Maria Madalena, ponto para vocês. Eu ia encerrar hoje, mas nós vamos estender mais um pouquinho o nosso concurso até o mês de julho, ok? Então você fique conectado e aí tá tudo marcadinho pra gente ver quem vai ser o nosso finalista que tá ligado, conectado e participando aí da nossa CBD. Terminando com... Argumento. De louvor e adoração a Deus, porque Deus é por nós e Deus abençoe a todos. Beijo!